Nós vamos continuar agora com o nosso vídeo de número 13 do mini curso de Biofísica de Membranas e vamos retomar do ponto onde nós terminamos a última aula e nós estávamos discutindo então a chamada retificação de Goldman, que é o fenômeno pelo qual a membrana apresenta uma condutância que depende da voltagem. E nós já havíamos visto então que na condição de curto-circuito, ou seja, nesse ponto aqui, nós temos uma situação interessante, porque a força elétrica através da membrana é zero e nós podemos então definir o perfil de concentração como sendo um perfil linear. E nós vamos então definir essa situação como uma situação normal. É uma situação normal entre aspas, naturalmente, mas vai ser a nossa situação basal, o ponto de partida do qual nós vamos discutir as outras condições possíveis em relação à aplicação de corrente através da membrana. E nós vimos também a condição de circuito aberto, vamos passar rapidamente, e nessa condição de circuito aberto, nós demonstramos que o perfil de concentração não é linear e apresenta uma forma exponencial, um decurso exponencial em relação a x, com a concavidade para cima. Então, se nós compararmos esse perfil com o perfil linear, nós podemos já observar que aqui existe um déficit de cátions, um déficit de sódio no interior da membrana. Então nós vamos chamar essa membrana de uma membrana magra, entre aspas, porque ela tem uma deficiência de íon sódio e, portanto, uma deficiência de carregadores de carga e, evidentemente, a condutância dessa membrana vai ser menor, porque nós já havíamos discutido, e aqui vai ser um pouquinho difícil descobrir a fórmula, mas nós já havíamos discutido que a condutância da membrana depende do produto da permeabilidade dos cátions pela concentração dos cátions na membrana. Essa concentração é uma questão um pouquinho complicada, porque é uma concentração média. Evidentemente, quando a concentração não é constante dentro da membrana, nós temos que calcular uma concentração média. Mas, de qualquer maneira, fica muito claro que nessa membrana existe um déficit de cargas positivas e, portanto, a condutância é menor. E nós vamos ver agora, continuar a ver o que acontece quando nós continuamos a aumentar a corrente no sentido inferior. Ou seja, nós havíamos discutido já discutimos essa situação. Agora, se a corrente através da membrana for aumentada além da corrente de curto-circuito, o processo de retificação continua. E agora nós vamos chegar numa situação em que nós vamos ter uma chamada inversão do perfil. Então vocês vejam, vamos discutir essa outra figurinha, baseada naquela primeira lá de cima, mas aqui eu estou mostrando as diferentes inversões. Então vamos fazer um resuminho. Aqui nós temos então a chamada inversão da corrente. Nesta linha, a corrente inverte de valor. Tanto é verdade que esse potencial é chamado potencial de reversão. Então, daqui para baixo, a corrente está passando no sentido 1 para 2. Vamos lembrar o seguinte, que no sentido 1 para 2, a membrana naturalmente vai se encher, vai se carregar preferencialmente com a concentração do lado de onde vem a corrente. E essa concentração é a concentração alta, é a concentração de 100 milimolar. Então aqui a gente já pode perceber que quando a corrente é forçada através da membrana, esta solução é, por assim dizer, forçada a entrar. Os íons dessa solução que estão concentrados são forçados a penetrar na membrana e, portanto, a membrana vai ter uma preferência, vai ter uma porcentagem maior de íons a uma concentração maior. Na realidade, esses íons são apenas os íons sódio. Portanto, a membrana vai se encher preferencialmente com a concentração de 100 milimolar. Então, é exatamente isso que acontece aqui quando ocorre a inversão do perfil. Então vejam que no campo alaranjado nós temos
um perfil magro, que era aquele perfil que eu já havia mostrado aqui. Então, o campo alaranjado é o perfil magro, porque a membrana ela está se enchendo preferencialmente com uma concentração menor de sódio. Apesar de que, nesse caso, a corrente daqui para baixo, a corrente ela é passada de 1 para 2, mas assim mesmo a membrana tem uma preferência, ela tem uma porcentagem maior de cargas que vem de uma concentração menor do lado 2. Quando ocorre a inversão do perfil e o perfil passa de magro, ou melhor, o perfil passa de normal para esta situação, e agora eu vou explicar por que acontece isso, quando a corrente de curto-circuito. Então, quando a gente passa no ponto de corrente de curto-circuito e ocorre não a inversão de corrente, mas a inversão de voltagem, então esta linha tracejada verde é a inversão de voltagem. Agora a voltagem da membrana ela se inverte de valor, ela passa de positiva do lado direito para positiva do lado esquerdo. E agora vocês vejam o que acontece. A membrana agora começa a se encher com as cargas que vêm do lado mais concentrado. Portanto, a membrana engorda a sua concentração de sódio e, portanto, esse perfil é o perfil que vai dominar a concentração da membrana. Evidentemente, se vocês olharem aqui, esta diferença entre a linha curva e a linha tracejada reta representa o excesso de íon sódio. Portanto, o aumento da concentração de íon sódio no interior da membrana, o que mostra que a condutância da membrana vai ser maior do que a concentração, do que a condutância que nós definimos na condição de membrana normal com perfil de concentração linear. Então vocês vejam que essa situação agora predomina quando a corrente passa, quando ocorre essa inversão do perfil, e daqui para frente nós vamos ter um aumento progressivo da concentração de cátions na membrana e a condutância vai se tornando cada vez maior. Isso aqui na realidade o limite do ponto de vista prático é o limite onde a membrana não resiste mais à diferença de potencial ou excesso de corrente e ocorrem fenômenos que não tem muito sentido a gente discutir aqui. Então esta é a famosa retificação de Goldman e ela permeia também muitos aspectos da biofísica de canais. Então o raciocínio que nós fazemos aqui nesse tipo de membrana, ele pode ser em grande parte aplicado à biofísica chamada moderna, biofísica que envolve canais iônicos, que envolve biologia molecular. Portanto, é muito útil que o aluno entenda o raciocínio feito, as ideias que vêm desse problema clássico, que é a retificação de Goldman. E agora, então, nós vamos passar para uma outra análise do fluxo de cátions, né, nessa mesma membrana cátion seletiva. Nós vamos passar para uma outra análise desse fluxo, descrevendo agora o que vem a ser a equação de Nash-Planck completa. Nós já havíamos falado que nós já havíamos discutido, por assim dizer, esta parte da equação de Nash-Planck, ou seja, a mobilidade multiplicada pela concentração e multiplicada pela força difusional. Então vamos só lembrar que mobilidade vezes força é velocidade. Velocidade vezes concentração é fluxo. Mas aqui, como nós temos agora uma substância carregada na presença de um campo elétrico, nós somos obrigados a colocar então o termo da força elétrica, que é o gradiente de potencial elétrico, isto aqui é o campo elétrico, multiplicado pela carga de 1 mol. Então esta é a força elétrica que age no 1 mol, esta é a força difusional que age no 1 mol, esta é a mobilidade de 1 mol, esta é a concentração molar
e esse é o fluxo molar, ou seja, é um fluxo que é dado em moles por segundo por centímetro quadrado. Mas esta equação, então, essa é a chamada equação de Nernst-Planck completa, é uma equação diferencial. Então vocês percebam que é uma equação onde aparecem diferenciais ou derivadas. Essa equação, embora ela seja muito útil e muito elegante, ela não é prática do ponto de vista de permitir que nós possamos fazer uma análise do fluxo em termos das concentrações de cada lado da membrana. Porque essa equação vale para planos no interior da membrana. Ou seja, cada plano no interior da membrana segue esta equação. Mas a membrana como um todo não pode ser descrita por essa equação. Nós precisamos, para isso, fazer o que a gente chama de uma integração da equação de Nernst-Planck, que é um procedimento complicado do ponto de vista matemático, mas que normalmente a gente encontra nos livros, e eu vou passar para vocês também, a chamada integração da equação de Nernst-Planck, que é a famosa equação de Goldman, Hodgkin, Katz, e mais facilmente lembrada como a equação de GHK. Na equação de GHK nós temos o fluxo, agora da forma que nós podemos trabalhar com ela, em função da permeabilidade. Então esse aqui é o fluxo, por exemplo, de sódio. No nosso caso, da membrana seletiva cátion, nós temos aqui o fluxo de sódio, a permeabilidade da membrana ao sódio. Isto aqui é a diferença de potencial através da membrana. Essas são as concentrações de sódio nas soluções eletrolíticas, ou seja, não nos referimos mais às concentrações dentro da membrana, mas sim às concentrações nas soluções, que é uma situação muito mais útil, porque são situações em que eu posso impor essas concentrações, eu posso também eventualmente medir essas concentrações. E aqui nós temos essas exponenciais, que vocês não devem se assustar com elas, porque na realidade nós podemos trabalhar muito bem com elas e fazer cálculos e chegar a resultados bastante interessantes. Então essa é a equação de GHK para fluxo, mas quando nós multiplicamos o fluxo em moles por segundo por centímetro quadrado pela carga de 1 mol, nós vamos obter a equação de GHK para corrente. Então, multiplicando o fluxo pela carga de 1 mol, no caso do sódio, o Z igual a 1, nós vamos ter a corrente. Então esta aqui é a corrente de sódio. Eu esqueci de colocar, eu deveria colocar um subscrito S aqui. É a corrente de sódio através da membrana, como função dos mesmos parâmetros que nós havíamos visto aqui. Não dá para discutir muito olhando esta equação da forma que ela está, mas nós vamos agora analisar alguns casos particulares da equação de GHK. E vamos começar com esse caso muito importante, muito simples também, que é o caso onde as duas concentrações são iguais. Então, quando as duas concentrações são iguais, é fácil a gente perceber que a equação de Goldman-Hodgkin-Katz se reduz, a equação de corrente se reduz a isto aqui. Então, depois vocês podem ver com calma, não vou perder tempo agora discutindo agora. Quando C1 igual a C2, nós vamos ter esta equação aqui. E aqui aparece pela primeira vez uma fórmula muito interessante, que é a fórmula da condutância da membrana ao íon. Então vocês vejam, como isto aqui é uma relação entre uma corrente e uma voltagem, observem a analogia disso com a lei de Ohm. Corrente, voltagem, e a relação entre corrente e voltagem é a condutância. Isso aqui vale para um circuito elétrico qualquer, para uma resistência elétrica qualquer. Então, nesse caso, nós temos, fazendo o papel de condutância, nós temos esse termo, que na realidade é efetivamente uma condutância da membrana ao íon S. E aqui a gente pode ver claramente aquilo que eu falei agora há pouco, que a condutância depende de um termo constante que está aqui, mas essencialmente ela depende da permeabilidade, ou seja, da facilidade com que a membrana atravessa, com que o íon atravessa a membrana, e depende da concentração do íon, concentração média do íon dentro da membrana. Nós vamos terminar agora.